Olá, nós somos do primeiro ano do ensino médio do Colégio Padre Mói e hoje trouxemos para debate a questão do racismo sobre o domínio da apropriação das terras brasileiras. O Brasil é um país de grandes dimensões. No entanto, é também marcado por conflitos agrários, expulsões e disputas. Como podemos explicar esse paradoxo? E quais as relações entre a distribuição espacial brasileira e as desigualdades que caracterizam a sua estrutura social? Algumas dessas questões podem ser pensadas a partir de um olhar sobre a história fundiária brasileira. O objetivo desse vídeo é discutir esse cenário de forças em disputa no Brasil. Por um lado, das elites rurais, que procuram manter um monopólio sobre o território, a partir de uma perspectiva desenvolvimentista e baseada na noção de terra. Por outro lado, dos grupos rígidos, que procuravam assegurar um direito histórico negado sobre a terra, entendida a partir do seu valor de uso coletivo, que pertença de um vínculo com a sua ancestralidade. É impossível analisar a estrutura social brasileira sem ter em conta sua trajetória fundiária. Quem possui terras? Quem conquista terras? Quem habita tais conquistas? Paradoxicalmente, o gigante Brasil sempre foi palco de conturbadas disputas. Isso porque, desde a sua origem, este incomensurável espaço foi reservado a poucos. A par do próprio processo de colonização, que por si mesmo já é disputa e conquista de território, o modelo fundiário brasileiro, desde os primórdios, revelou-se concentrador e conseguiu perpetuar-se com o auxílio de sucessivas legislações de perfil excludente. A disputa pelo poder por meio do controle da terra surgiu no período colonial, em que foi instituída a propriedade privada com a Lei de Terras de 1850. A terra passa a ser acessível somente pela compra direta, impossibilitando sua posse à população negra escravizada, então liberta, e os imigrantes camponeses europeus e asiáticos, que vieram para o Brasil no fim do século XIX e no princípio do século XX. Portanto, a lei não permitiu a democratização da estrutura fundiária. Assim, a propriedade privada da terra passa ao controle dos latifundiários. Por meio da apropriação latifundiária e da concentração da terra pelos colonizadores, através da repressão, tortura e morte, o índio e o negro foram excluídos social e territorialmente, ficando marginalizados, sem direito à terra, muito menos a condições financeiras dignas. Portanto, a luta pela terra no Brasil tem historicamente um vínculo com a questão racial e gera uma luta de classes. Aqui, a questão da colonização no território aconteceu a partir da questão racial. O sistema de colonização manteve estruturas econômicas, políticas e culturais que foram capazes de perpetuar territorialmente a divisão socio-racial da população. De acordo ao sociólogo Florestan Fernandes, classe e raça combinam forças essenciais para contrapor a ordem existente e fortalecem reciprocamente, que só podem se recompor em uma unidade mais complexa, uma sociedade nova, por exemplo. A luta negra e a luta agrária fazem parte de uma luta da classe trabalhadora. Dessa maneira, a raça também é um fator revolucionário específico. De acordo com ele, classe e raça são duas polaridades, que não se contrapõem, mas se interpenetram como elementos explosivos. Classe e raça é a unidade do diverso, são dilemas interligados. Assim, entendemos que o chamado problema do negro vem a ser o problema da viabilidade do Brasil como nação. Como diz Florestan, não haverá nação enquanto as sequelas do escravismo, que afetaram os antigos agentes do trabalho escravo e seus descendentes, ou os ditos brancos pobres livres, não forem definitivamente superadas e absorvidas. Parece óbvio, mas vale fazer parênteses para lembrar que as divisões da terra foram feitas a despeito da vontade dos habitantes que já estavam por aqui antes da chegada dos portugueses. O uso indígena da terra era muito diferenciado. Cada etnia usava grandes espaços, onde você encontrava áreas de plantação, de coleta de frutos e outros alimentos e de culto aos antepassados. Tudo fazia parte de um complexo, e o uso da terra era coletivo. A ideia de apropriação vem como parte da política portuguesa,
que se contrapõe a essa cultura anterior. Com a promulgação da Lei de Terras, à primeira vista, pode parecer que haveria uma democratização do acesso. Afinal, não era mais só o rei que definia para quem iriam os lotes. Claro que não foi bem assim. Quem podia ser proprietário diante dessa situação jurídica que se desenhou no Brasil? Quem tinha condições de pagar, geralmente à vista, em leilões. Eram espaços imensos, que só poderiam ser adquiridos por quem tinha recursos, normalmente pessoas brancas, imigrantes europeus que pagavam em ouro e podiam fazer o que bem entendessem no espaço. Na outra ponta da escala jurídica de acesso à terra estão os poceiros. Escravizados, indígenas e outras pessoas que não tinham acesso legal à terra conseguiam direitos sobre ela por meio da posse, o que não garantia nem de longe as mesmas liberdades de uso e venda dos proprietários. Algumas dessas ocupações viriam futuramente a se tornar os quilombos. O quilombo constitui questão relevante desde os primeiros focos de resistência dos africanos ao escravismo colonial. Reaparece no Brasil República com a Frente Negra Brasileira e retorna à cena política no final dos anos 70, durante a redemocratização do país. Trata-se, portanto, de uma questão persistente, tendo na atualidade importante dimensão na luta dos afrodescendentes. Falar dos quilombos e dos quilombolas no cenário político atual é, portanto, falar de uma luta política e, consequentemente, uma reflexão científica em processo de construção. A extinção do regime escravocrata em 1888, sem a criação de políticas de inserção dos ex-escravos no mercado de trabalho ou de garantias básicas de sobrevivência, alimentação, moradia e saúde, gerou migrações em massa para cidades de desempregados e subempregados, que, sem condições de comprar ou alugar moradias legais, se alojam em cortiços, antigos quilombos ou constroem moradias em áreas ilegais e desvalorizadas de morros, as chamadas favelas. A trajetória fundiária brasileira, apesar de historicamente exclusiva, não fecha todas as saídas. A existência de outras lógicas de atribuição ao território é atestada pela existência de comunidades que sobrevivem e trabalham à legitimidade de outros paradigmas. Os quilombos brasileiros podem ser um exemplo disso. Apesar da grande diversidade de quilombos, com formas de organização e culturas variadas, de maneira bastante abrangente, é possível dizer que muitas das comunidades foram e continuam a ser caracterizadas por alguns elementos. Destacam-se, por exemplo, as lógicas de reciprocidade entre os seus membros, uso de áreas comuns e os estreitos vínculos entre terra e identidade. Além do mais, os quilombos nunca tiveram um padrão coerente e diferenciam muito entre si. Mas o que ficou registrado nesses 500 anos foram apenas as grandes manifestações de rebeldia. A ideia de territorialidade negra confronta-se com o mito da igualdade de oportunidades, que oposta no modelo exclusivo da propriedade individual e privada, da terra-mercadoria e sua vinculação à produção mecanizada em larga escala, que visa atender os amplos mercados externos. A relação com o território contraria a ideia de propriedade privada, conforme é apresentado pelo parâmetro capitalista de apropriação do espaço. Nesse sentido, não há um modelo único. Existem constelações de situações de apropriação de recursos naturais, que são eles hídricos, florestais e do solo, utilizados segundo uma diversidade de formas e com inúmeras combinações entre uso. Propriedade entre o privado e o comum, perpassados por fatores étnicos, de parentesco, por fatores históricos, por elementos identitários peculiares e por critério político, organizativos e econômicos. Assim, as comunidades, ao se inserirem no espaço do contrato social, tornam-se alvos especiais de programas redistributivos universalistas. O ressurgimento da comunidade quilombola vem acompanhado por interessantes fenômenos. Quando a palavra quilombo foi incluída na Constituição Federal, os seus membros passaram a enquadrar-se dentro de uma concepção que não fazia parte do vocabulário das comunidades antes de 1988. Desde então, ações civis, mobilizações e criação de associações permitiram às comunidades negras rurais e aos redutos negros das periferias urbanas recomporem e reescrever as suas narrativas. Abre aspas. O quilombo passa a metaforizar as experiências dos afrodescendentes, mas principalmente as vitórias ocorridas sob o manto anódino do racismo. Fecha aspas. Nesse sentido, a trajetória do Brasil, que sempre privilegiou as elites, desde as capitanias hereditárias até o discurso desenvolvimentalista da atualidade, explica muito das suas monumentais diferenças sociais.
os novos direitos que foram avançados indiscutíveis colidem com a estrutura conservadora do poder. Ao mesmo tempo em que as forças sociais exercem pressão para ingressar no espaço do contrato social, este conservadorismo, aliado a outros fatores, tais como interesse econômico e a própria ineficiência do sistema, procuram fechar-lhe as portas. Do resultado deste embate, irão aparecer o rumo do futuro do país. O primeiro rei dos Palmares foi o Ganga Zumba, filho de uma princesa do Congo. Sua liderança foi fundamental para organizar e resistir aos ataques externos. Posteriormente, seria substituído por Zumbi. Nascido em Palmares, atual estado de Alagoas, em 1655, Zumbi dos Palmares foi o chefe guerreiro de maior destaque na história do Quilombo. Ele foi capturado ainda jovem e oferecido ao padre Antônio de Melo, que lhe ensinou português e latim, além de batizá-lo com o nome de Francisco. Anos após, em 1670, foge da paróquia e regressa ao Quilombo, onde se transforma o líder por organizar a resistência. Por isso, ganha o nome de Zumbi, após planejar uma série de estratégias de guerrilhas bem-sucedidas. Isso incluía assaltos repentinos aos engenhos para liberar os escravos e conseguir armas e munições e suprimentos para a realização de novos ataques. Após várias vitórias, inclusive contra as expedições dos mercenários bandeirantes, o Zumbi é encurralado e morto em novembro de 1695. Sua cabeça é decepada e transportada para o Recife, onde foi exibida em praça pública. Sem o comando de Zumbi, o Quilombo desintegrou por completo em 1710. O Dia da Consciência Negra é comemorado em 20 de novembro. A data é um tributo a Zumbi dos Palmares e a todos os negros que combateram bravamente contra a escravidão. Reforma agrária é o termo utilizado para designar a redistribuição fundiária, agrária ou de terras em um estado. Quando uma concentração de terras nas mãos de uma ou poucas pessoas, temos a formação dos latifúndios, que são grandes propriedades de terras que, por sua extensão, não são devida e completamente exploradas. Os latifúndios fazem com que a terra não tenha o seu valor social cumprido e acarretam a desigualdade social ao servirem apenas como fonte de enriquecimento para especuladores de imóveis. A reforma agrária visa, em sua essência, a distribuição fundiária mais justa que contemple os agricultores menores, que, em geral, praticam a agricultura e a pecuária familiar. Mas, afinal, o que é a reforma agrária? A reforma agrária é um tipo de reforma de base, ou seja, uma reestruturação ou mudança que afeta diretamente as bases da sociedade. A palavra reforma remete à melhoria ou mudança, enquanto o termo agrário designa a estrutura fundiária, ou seja, estrutura de organização das terras em um Estado nacional. O valor social da terra sustenta a ideia de que deve haver a plena utilização das propriedades agrárias para a produção de alimentos, bens de consumo e a extração de recursos naturais e energia, a fim de que toda a população seja contemplada pelos bens proporcionados por ela. Nesse sentido, a formação de latifúndios não explora a terra do modo como ela deve ser e exclui aquelas pessoas que podem produzir apenas em pequena escala da cadeia produtiva. A partir da independência do Brasil, em 1822, as terras passam a ser geridas por aqueles que tinham maior poder econômico e político. A nobreza e a alta burguesia continuaram detentoras da maior parte das terras, o que resultou num sistema desigual, baseado no latifúndio e existente até os dias atuais. Após 1850, foi implantada a Lei Terra, que será citada mais para frente. Em outros países capitalistas, a concentração fundiária foi eliminada ou reduzida como maneira de estimular a produção capitalista liberal. No Brasil, no entanto, a concentração fundiária ainda persistiu. Em 1984, após uma série de duras lutas de camponeses contra a concentração fundiária no Brasil, em plena ditadura militar, surgiu um movimento unificado pela reforma agrária, chamado Movimentos do Sem Terra, MST. O movimento teve apoio de setores organizados da sociedade civil e partidos da esquerda, além de apoio posteriores de entidades internacionais. A princípio, a reforma agrária é uma ação necessária em um país de práticas de concentração fundiária. Quando a reforma é bem planejada, estruturada e executada, os benefícios podem ser observados pela população. Em um sistema capitalista liberal ou em um sistema socialista de governo e economia, há um entendimento de que a desigualdade social não permite o bom desenvolvimento econômico da população. Além disso, há um entendimento de que a terra tem um valor social que deve ser respeitado para que haja democracia, e de que todos possam usufruir dos bens proporcionados por ela. Não obstante, uma reforma agrária mal estruturada pode resultar na perpetuação e até no acirramento da desigualdade social.
quando cria mecanismos que não permitem a aquisição de pequenas propriedades por parte de pequenos produtores agrícolas. A estrutura fundiária é o modo como as propriedades agrárias estão distribuídas e organizadas em um determinado país ou espaço. A estrutura fundiária de um país ou região também é muito influenciada pelo nível de concentração fundiária do país, uma vez que, quanto maior for a concentração de terras, menor será a quantidade de propriedades de terras e maior será o tamanho das propriedades existentes. Além disso, a distribuição social da terra nos países em que há uma grande concentração rural tende a ser mais desigual, pois a parcela mais rica da população tem um acesso facilitado à terra, enquanto a população mais pobre, na maioria das vezes, não possui acesso à terra e ou aos meios de produção. Durante o século XIX, a economia mundial passou por uma série de transformações pela qual a economia mundialmente conduzida pelo comércio passou a ceder espaço para o capitalismo industrial. As grandes potências econômicas da época buscavam atingir seus interesses econômicos, pressionando as demais nações para que se adequassem aos novos contornos formados pela economia mundial. Com relação ao uso da terra, essas transformações incidiram diretamente nas tradições que antes vinculavam a posse de terras enquanto símbolo de distinção social. O avanço da economia capitalista tinha um caráter cada vez mais mercantil, onde a terra deveria ser uso integrado à economia, tendo seu potencial produtivo explorado ao máximo. Em consequência dessa nova prática econômica, percebemos que diversas nações discutiram juridicamente as funções dos direitos sobre esse bem. No Brasil, os semeios e poceiros realizaram a apropriação de terras aproveitando de brechas legais que não definiam bem o critério de posse de terras. Depois da independência, alguns projetos de lei tentaram regulamentar essa questão, dando critérios mais claros sobre a questão. No entanto, somente em 1850, a chamada Lei 601, ou Lei de Terras, de 1850, apresentou novos critérios com relação aos direitos e deveres de proprietários de terra. Essa nova lei surgiu em um momento oportuno, quando o tráfico negreiro passou a ser proibido em terras brasileiras. A atividade que representava uma grande fonte de riqueza teria de ser substituída por uma economia onde o potencial produtivo agrícola deveria ser mais bem explorado. Ao mesmo tempo, ela também responde ao projeto de incentivo à imigração que deveria ser financiado com a dinamização da economia agrícola e regularizaria o acesso a terras frente a novos campesinos assalariados. Dessa maneira, ex-escravos e estrangeiros teriam que enfrentar enormes restrições para possivelmente galgarem a condição de pequeno e médio proprietário. Com essa nova lei, nenhuma nova sesmaria poderia ser concedida a um proprietário de terras ou seria reconhecida a ocupação por meio de ocupação de terras. As chamadas terras devolutas, que não tinham dono e não estavam sob os cuidados do Estado, poderiam ser obtidas somente por meio de compra junto ao governo. De acordo com o Estatuto da Terra, as propriedades rurais brasileiras podem ser divididas em 5 categorias. Propriedade familiar é o imóvel rural explorado por uma determinada família que absorve toda a mão de obra familiar e consegue garantir o sustento de toda a família. Minifúndio são pequenas propriedades rurais com extensão maior do que as propriedades familiares, geralmente utilizadas em produção alimentar, familiar ou coletiva. Latifúndios, grandes propriedades rurais voltadas para a produção moderna de monoculturas ou para a especulação imobiliária. Empresa rural. São médias e grandes propriedades rurais, de ordem física ou jurídicas, voltadas para a exploração econômica racional do espaço agrário para desenvolver produtos agropecuários. A estrutura fundiária brasileira é uma das mais concentradas no mundo, enquanto os minifúndios apresentam 70% do total das propriedades rurais e ocupam uma área de cerca de 11% do estado agrário brasileiro. Os latifúndios ocupam cerca de 55% da zona rural do Brasil. A Lei Eusébio de Queiroz foi a responsável por proibir o tráfico de africanos escravizados para o Brasil. Sancionada por Dom Pedro II em 4 de setembro de 1850 e elaborada pelo ministro da Justiça Eusébio de Queiroz Coutinho Matoso da Câmara. Ela foi resultante da campanha inglesa feita ao Brasil para que o país acabasse definitivamente com o tráfico negreiro, pois foi o que mais recebeu africanos escravizados no mundo. Foi a primeira que aboliu pouco a pouco a escravidão no Brasil. Antes disso, outras leis com o mesmo objetivo foram planejadas, porém, nenhuma delas teve o mesmo efeito. Mesmo com a lei,
Entre 1850 e 1856, estima-se que cerca de 38 mil africanos entraram ilegalmente no país. Em 18 de setembro de 1850, após 2 semanas, a Lei das Terras foi aprovada pelo Senado. Com a assinatura da Lei Áurea, os latifundiários retiraram o suporte ao imperador. Não concordaram que não recebesse nenhuma indenização pelos escravos libertos. Deste modo, passaram a apoiar os republicanos, que cresciam principalmente nas fileiras do exército. 1 ano e 7 meses depois, a monarquia seria derrubada e a família imperial expulsa do Brasil. Quanto à princesa Isabel, sua popularidade cresceu. Recebeu do Papa Leão XIII a Rosa de Ouro, em reconhecimento do seu gesto pela abolição da escravidão. Além disso, seu gesto ficou na memória dos negros libertos. Até a década de 70, era festejada como a verdadeira responsável pela abolição da escravidão no Brasil, quando começou a se questionar o seu papel. Atualmente, os setores do movimento negro preferem celebrar o dia 20 de novembro, a morte de Zumbi dos Palmares, como uma data de reflexão. Quando olhamos para os dados da desigualdade no Brasil, ou mesmo quando andamos nas ruas das grandes cidades brasileiras e vemos os seus contrastes, corremos o risco de naturalizar os paradoxos da estrutura social brasileira, esquecendo as suas origens. De maneira geral, é possível vislumbrar que eles não são apenas fruto da desordem, mas também de decisões políticas tomadas há séculos. Da mesma forma, decisões políticas são igualmente imprescindíveis para alterar o quadro social do país. O caso brasileiro, por um lado, possui grandes especificidades. Por outro, não deixa de refletir um modelo que, nas suas inúmeras faces, resulta do processo de expansão colonial europeia e dos seus desdobramentos, tais como a imposição globalizante da economia de mercado. Tais fatores estruturantes alimentam historicamente paradigmas excludentes. Para quebrar o ciclo, só com uma mudança de mentalidade ainda não vista. A quem interessa isso? Sempre ao poder econômico. Hoje em dia, permanece essa lógica na legislação, e os conflitos tendem a se perpetuar. Continuam os mesmos interesses, e o poder não sai das mesmas mãos. A herança deixada pela branquitude ainda é muito vinculada à terra, e a terra é muito vinculada ao poder. Desde o século passado, quando quem tinha terra tinha direito ao voto, até hoje, no Congresso, com o peso da bancada ruralista, que vem, em sua maioria, de heranças de pessoas brancas que escravizaram pessoas negras.